Meu nome é Ingrid Maria Ribeiro de Lima, orientado pelo professor Dr. Renato Sonquini Gonçalves. Hoje irei apresentar trabalho sobre desenvolvimento de formulação semissólidas à base de blendas poliméricas, como matrizes de transporte de curcumina e flavonoides diméricos, visando o uso da terapia combinada com o tratamento de doenças negligenciadas. A terapia combinada consiste em uma modalidade clínica de combinação de agentes terapêuticos que possuem efeitos cinéticos ou aditivos, podendo ser uma via resolutiva para o tratamento de doenças infecciosas e parasitárias negligenciadas como a leishmaniose, que possui tratamento farmacológico com elevada toxicidade e limitada eficácia terapêutica. Baseado nos conhecimentos empíricos a partir do uso popular, as plantas como cúrcuma longa e a rabidia braquípoda possuem grandes potenciais terapêuticos. A cúrcuma longa, em sua raiz, possui um fotossensibilizador de ocorrência natural que pode ser associado à terapia fotodinâmica, porém possui uma alta hidrofobicidade, gerando processo de autoagregação que pode alterar os fatores fotofísicos fundamentais de terapia. De forma a contornar essa limitação, foram utilizados copolímeros do tipo ABA, conhecidos como plurônicos, para formar nanosferas que são eficientes para o transporte e liberação do ativo de interesse. Como ampliação terapêutica, foi feita a combinação com 3 flavonoides diméricos a partir da raiz, a rabidia braquípoda, que promove a potencialização terapêutica com a capacidade de propiciar a eficácia do produto na ausência de luz. O objetivo geral da pesquisa foi desenvolver uma formulação não estruturada semissólidas a partir de bioativos e à base de blendas poliméricas, e de forma específica fazer a caracterização morfológica da formulação líquida e semissólida. A braquidina foi extraída segundo o método citado por Rocha e seus colaboradores. O nanoencapsulamento foi realizado através do método de dispersão sólida demonstrado no esquema abaixo, utilizado tanto para a preparação de micelas de F127 como para a preparação de micelas de F127 carregadas com braquidinas e curcumina. A preparação das formulações não estruturadas foi realizada pelo método a frio com a incorporação da formulação líquida a carbopol. Posteriormente, houve o resfriamento e depois o aquecimento à temperatura ambiente, apresentando o comportamento termorresponsivo da formulação semissólida. Para a caracterização das formulações líquidas e semissólidas foram realizados 5 métodos. O primeiro é o FTIR, que foi utilizado para analisar o encapsulamento dos ativos naturais de braquidina e curcumina nas micelas de F127. O segundo é a microscopia de força atômica, utilizado para analisar a morfologia das formulações líquidas. O terceiro foi o HPLC-UV, utilizado para analisar a eficiência de encapsulamento e os ensaios de estabilidade acelerada. O quarto foi o DLS, que é a técnica de dispersão dinâmica de luz, utilizado para analisar a partícula e o potencial zeta. E, por fim, foi utilizada a microscopia eletrônica de varredura para análise morfológica das formulações semissólidas. No ensaio de estabilidade preliminar foi possível identificar que a menor concentração de curcumina é favorável para a não precipitação da formulação a temperatura de 60 graus Celsius, o que difere da concentração inibitória referente à literatura. A formulação definida foi com as concentrações de 637 microgramas por mililitro de braquidina e curcumina, respectivamente. Na microscopia de força atômica, foi possível medir suas propriedades topográficas, força de adesão e módulo Young. De maneira geral, as micelas carregadas, de acordo com as figuras apresentadas abaixo, houve a presença de uniformidade, estabilidade das micelas e arquitetura micelar através de uma resposta eletrostática vistas na força de adesão. No teste de estabilidade acelerada, não foram observadas modificações de odor, cor e precipitação durante os ciclos. A eficiência de encapsulamento demonstrou-se que uma quantidade relativamente baixa de copolímero F127 é suficiente para encapsular braquidina e curcumina de forma eficiente em altas concentrações, o que favorece a atividade terapêutica da formulação. O tamanho da partícula e o potencial zeta podem ser graficamente observados nos gráficos abaixo. No gráfico A é possível perceber que a distribuição do tamanho de partícula de 12 nanômetros confirma a formação das micelas para a formulação LFBC 6037. O índice de polidispersividade foi avaliado em 30,7%. Isso garante que a formulação ela possui tamanho uniforme quando comparado ao tamanho da partícula e capacidade de agregação. Por outro lado, o potencial zeta, que está representado no gráfico B, ele possui um potencial negativo. Isso garante que a formulação ela possui uma boa estabilidade física das micelas e que a presença dos ativos naturais B e C não afetou a força repulsiva da suspensão coloidal. O comportamento termorresponsivo da formulação foi através da concentração binária entre F127 e carbopol. A formulação com concentração 20 por 20% de carbopol e F127 apresentaram maior viscosidade, o que influencia positivamente para a aplicação terapêutica. Na microscopia de varredura, foi possível identificar que a região interna, denominada poros, ficaram menos evidentes quando houve a incorporação dos bioativos, indicando a ocupação por meio destes. Com o presente trabalho, conclui-se que as formulações não estruturadas são estáveis quimicamente e fisicamente. A baixa concentração de F127 possui a capacidade de carregar uma alta concentração de ativos e, quando adicionada a carbopol, possui comportamentos termorresponsivos, demonstrando resultados promissores que devem ser empregados futuramente nas próximas etapas. As referências utilizadas, obrigada pela atenção.